Olá, queridos, boa noite, tudo bem? Faz um tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui na minha página profissional do Facebook, mas hoje é sábado à noite, né? Quem vai ficar em casa, eu queria dar uma dica de leitura para a gente poder pensar sobre um tema muito atual, que vem sendo discutido com bastante frequência e que eu acho que uma boa leitura pode nos dar um parâmetro um pouco melhor para poder discuti-lo. É sobre a questão da maternidade, né? Mas não aquela maternidade idealizada, aquela maternidade toda florida, fantasiosa que a gente vê por aí. Não que a maternidade não seja uma coisa maravilhosa, mas ela tem que, num primeiro momento, ser desejada. E aí, quando ela não é desejada, alguns problemas acontecem que acabam sendo inevitáveis nessa relação ou na falta dessa relação afetiva entre mãe e filho. E esse livro que eu quero indicar para vocês hoje, deixa eu colocar bem aqui para vocês poderem ver a capa, é um livro que se chama Precisamos Falar sobre Kevin. Nossa, tá difícil aqui de centralizar. Pronto, consegui. Precisamos Falar sobre Kevin. É um livro fantástico, é um dos meus livros preferidos, um dos meus livros, dos livros mais profundos que eu já li a respeito desse tema, entre mãe e filho, do vínculo, né, entre mãe e filho, e eu vou contar bem resumidamente a história para vocês. Na verdade, esse livro é um livro que se trata de um caso, é um livro fictício, mas que ele poderia ser muito real, né? Por isso que me encanta, né, essa literatura. É um livro que fala sobre aqueles adolescentes americanos dos Estados Unidos que cometem aqueles assassinatos em escolas. Então é um menino, Kevin, né, ele cometeu um assassinato aí na escola, invadiu a escola um dia, matou colegas, professores, deu aquele assunto todo na mídia, e aí vai contar como a história de vida desse menino, apesar de ser uma história fictícia, como eu disse, ela é muito real, né, pelo menos para nós que entendemos um pouquinho de psicologia, como que se deu a vida desse menino, as relações sociais e principalmente a relação parental desse menino desde a gestação. Então é a história de uma mãe, né, de uma jovem que se casou e que não desejava ter filhos. E aí, por uma questão social, por uma questão moral, por uma pressão da família, ela acabou engravidando do Kevin, o seu primeiro filho, e aí conta de maneira muito detalhada e muito rica em detalhes como é que se deu a falta de vínculo nessa primeira infância com esse menino. O que, se a gente for pensar, é o que acarreta depois essa atitude homicida dele, né? E assim, é um livro muito interessante porque depois desse filho, a mãe do Kevin, ela resolve ter outro filho, tem uma menina que era realmente o que ela desejava, né? Se ela quisesse ser mãe, ela gostaria de ter uma menina e não um menino. E a gente consegue perceber a total diferença, né, entre a vinculação dela com o Kevin e a vinculação dela com a sua segunda filha. Então é um livro para quem gosta de literatura, para quem gosta de psicologia. Tem que ter um pouquinho de paciência porque, como eu disse, ele é muito rico em detalhes, mas são esses detalhes que fazem toda a diferença no contexto do livro e que nos fazem entender o porquê do desfecho, né? É um desfecho bem surpreendente, né? Não só o fato dele ter invadido essa escola, o que não é o final do livro, né? Por isso que eu estou contando para vocês, mas tem outras questões aí que se desdobram e que a gente pode pensar, refletir um pouquinho nessa questão social da maternidade e também da paternidade, né? Porque o pai tinha um Kevin que não era muito próximo a ele. Então quero deixar essa dica de leitura para vocês. Também tem um filme desse livro, mas eu indico que vocês leiam o livro primeiro, porque o livro é muito rico em detalhes e o filme ele é muito superficial, né? Até por uma questão de tempo. O filme conta a história de maneira bem superficial, tem detalhes que são muito importantes no livro que no filme não são relatados. Então, assim, o filme é um bom divertimento aí no fim de semana, mas para quem quer estudar mesmo um pouquinho mais, conhecer um pouco mais a fundo a questão da relação parental dentro da psicologia, eu recomendo a leitura do livro, tá bom? Espero que vocês tenham um bom fim de semana. Semana que vem já é Natal, Ano Novo, pretendo postar mais alguns vídeos antes de encerrar esse ano e já agradeço antecipadamente esse ano, porque 2016 foi o ano em que eu fiz a minha página profissional, foi muito bacana, muito legal, recebi uma devolutiva muito grande de vocês, fico muito feliz por isso e muito obrigada pela participação de todos, aguardo vocês me enviarem sugestões para os próximos vídeos, tá bom? Um abraço e até a próxima, tchau, tchau!